Olá, o meu nome é Cristina e eu estou cursando o quinto período do curso de Ciências Biológicas no UNEC, que é o Centro Universitário de Caratinga. E hoje nós vamos falar sobre as cavernas. Primeiro, vamos compreender alguns conceitos. O que é a espeleologia? A espeleologia é o ramo da ciência que estuda alguns aspectos das cavernas, como a sua gênese, sua evolução, a biota existente, ou seja, o seu povoamento biológico, dentre outros aspectos. Então, a espeleologia faz o estudo das cavernas. Mas o que é uma caverna? As cavernas são cavidades naturais que se formam nas rochas, que conseguem permitir o acesso de ao menos um ser humano adulto em seu interior. Então, nós encontramos vários tipos de cavernas. E aqui temos alguns que estão dentre os principais tipos, que são abrigos, tocas, grutas, fossos e também os abismos. Mas então, como uma caverna se origina? A maioria das cavernas se originam pela dissolução das rochas. Isso ocorre principalmente em terrenos calcários. Mas como ocorre este processo? Então, de forma bem básica, o que acontece é que quando a água da chuva entra em contato com o CO2, com o gás carbônico presente tanto no ar como no terreno, ela se torna um pouco ácida e se forma então o ácido carbônico. Essa substância vai atravessando as camadas do solo e chega até as rochas calcárias e começa a dissolvê-las. As rochas possuem algumas rachaduras, algumas aberturas, que são decorrentes de movimentos das placas tectônicas, de mudanças climáticas, e a água começa a largar essas rachaduras. Então, cada vez entra mais água. E chega em um ponto que essa água estaciona e começa a dissolver o calcário que está ao seu redor. Isso vai abrindo salões e corredores. Quando um desses corredores alcança a superfície, se forma a entrada da caverna. Então, basicamente, é assim que se formam a maioria das cavernas. E elas podem se originar também em geleiras, recifes de coral, rochas metamórficas e rochas ígneas. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a biota, ou seja, sobre os organismos que vivem nesses ambientes, começando pela flora. Então, sabe-se que, com exceção das entradas das cavernas e algumas aberturas que podem se formar, o restante desses ambientes é completamente escuro, e essa ausência de luz permite o crescimento de alguns fungos, por exemplo, mas não permite o crescimento de plantas. Então, a flora cavernícola pode ser considerada inexistente, sendo que os frutos e as sementes que podem ser encontrados no seu interior ou foram trazidos pela água ou por animais. Já a fauna é mais diversificada. Ela possui animais muito especializados para viver nesse ambiente. E nós podemos classificá-los em três grupos, que são os trogloxenos, são aqueles animais que usam a caverna apenas para abrigo ou para reprodução ou para alimentação. Então eles costumam viver próximos à entrada da caverna, e nós temos como exemplo alguns mamíferos, como os morcegos, e também aves, como os andorinhões e corujas. Tem-se também os troglófilos, que podem viver tanto dentro quanto fora da caverna, embora eles não possuam órgãos especializados. Nós encontramos nesse grupo alguns crustáceos, aracnídeos e insetos, como besouros, baratas e grilos. E temos também os troglóbios, que são animais totalmente adaptados à vida dentro das cavernas. A maioria não possui pigmentação, tem os olhos atrofiados ou mesmo ausentes. E dentre os animais que compõem esse grupo estão presentes diversos tipos de peixes, como o bagre cego de cor rosada, anelídeos e também insetos. Vamos agora à importância científica das cavernas. Então, esses ambientes são extremamente importantes, porque eles guardam registros geológicos, geomorfológicos, paleoambientais, entre outros. Então, eles guardam vestígios da história, como, por exemplo, pinturas rupestres, fósseis, restos de fogueiras, antigos sepultamentos, como podemos ver na imagem, que foi uma descoberta arqueológica em Minas Gerais que revelou práticas funerárias pré-históricas no Brasil. E outro fóssil importante é o crânio da Luzia, que é o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul. E para finalizar, qual região brasileira possui mais cavernas? Então nós temos a região Sudeste com 9.824 cavernas. E o estado brasileiro que mais possui cavernas é Minas Gerais, com 8.854 cavernas. Por hoje é só, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo.